No planeta Marte existe vida no mundo espiritual. Na psicografia A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, ele fala sobre a função preparatória para a família universal. Ele fala sobre como se organiza a família no planeta Marte. Veja hoje que interessante que é o agrupamento familiar em Marte. O controle que na vida avançada nós precisaremos ter sobre as emoções. E como que é o véu do esquecimento em Marte. Como que é o recebimento dos seres vindos do espaço para habitar o planeta. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Docs, Documentários Espirituais, um quadro onde eu estudo com vocês coisas muito legais que levam a nossa mente para outro nível, para outro patamar, bem como este canal. Então eu agradeço muito pela tua inscrição, pela tua participação, por estares aqui. Olha só que interessante, porque a pergunta para o Ramatiz foi: os marcianos estão submetidos aos mesmos dispositivos de constituição de família que são adotados na Terra? E Ramatiz diz que as características fundamentais são análogas, porém a norma comum em Marte é já a composição da família universal. O lar é organização muito diferente do vosso egocentrismo de família por vínculos sanguíneos, em que vos devotais ferozmente ao grupo doméstico, considerando os outros grupos alheios como adversos ou estranhos no campo dos fatores humanos. Gente, tu viu só como muito nós temos sim aqui que mudar. A gente ainda considera a família verdadeira aquela que é de sangue biológico. E acredite, isso é fruto de muita ignorância cósmica, coisa clássica de planetas e mundos, bem como o estágio atual que a Terra se encontra, né? Então, isso com certeza vai sim mudar. Olha só então a Irmandade Universal, porque não existe essa disposição rígida e estreita de manter coeso o círculo restrito do lar, baseado exclusivamente na descendência da mesma ancestralidade. O agrupamento doméstico marciano assemelha-se à generosa hospedagem de boa vontade, em que o homem e a mulher aceitam a divina tarefa de preceptores de almas, né, que buscam o aperfeiçoamento espiritual. Muito acima da ideia de propriedade sobre os filhos, prevalece o conceito de irmandade universal, em que o organismo físico, sendo apenas um veículo transitório, não deve sobrepor-se às realidades morais evolutivas do indivíduo espírito eterno encarnado, né? É a consciência do veículo transitório. Por que será que eles têm esta consciência? E aí vem mais uma pergunta: por que o preparo para a família universal? Foi perguntado a Ramatiz como se exerce essas funções preparatórias para a família universal. Eis que ele diz que através da consciência de que o grupo doméstico é um perfeito conjunto de almas ligadas por velhos compromissos, né? Apenas diferenciadas pelas condições de cônjuges, parentes, pais, filhos, amigos, enfim. É um conjunto de almas ligadas por velhos compromissos, né? Compromissos de construção, compromissos kármicos, compromissos históricos, compromissos com projetos tanto físicos quanto extrafísicos, né? E por isso vem a recordação das outras vidas, que é o que eles têm, que é comum entre os marcianos, né? Anula filosófica e espiritualmente os complicados laços de ascendentes biológicos que compõem o quadro consanguíneo, né? Eles não veem apenas a limitação que é esta vida na matéria e que aquele é o filho e tratam assim então de propriedade. Sabe que o filho é apenas filho, mas ele é filho de Deus e do universo em primeiro lugar. Já teve milhares de pais, isso sim, milhares de mães, né? Aqui na Terra, como a média é 150 a 200 encarnações, pelo menos 200 pais, 200 mães, né? Tô formando 400 só em familiares. Então imagina, eles têm essa consciência. Eu coloquei ali explicar do véu, né? Porque justamente o véu do esquecimento lá é extremamente mais fraco. Então eles sabem que quem está encarnando ali é o fulano, que outra vida foi tal função, outra vida foi tal função, na vida passada foi pai, na vida passada foi irmão, na vida passada foi amigo, agora é mãe, agora é filho, agora é pai. Então, aqui a gente tem aquela coisa, né? Morte, oh meu Deus, que coisa ruim, morreu, acabou. Lá isso não existe, né? Então eles veem a continuidade das coisas, agora tô nesse papel, agora naquele papel. Isso é uma coisa, de acordo com o que cada um precisa para evoluir, isso é uma coisa extremamente comum, né?
lá, muito diferente do que é aqui. E por isso, os espíritos descidos do espaço são lá acolhidos, porque a convicção de que a realidade espiritual sobrevive às condições físicas, que isso é unânime lá, né? Desvanece as preocupações ancestrais de sangue e tradições de família. Os corpos físicos, que servem de habitat aos espíritos descidos do espaço, são considerados provisórios e rápidas estações de pouso educativo, em vez de característicos pessoais de família. E a gente sabe que aqui na Terra a maior parte das brigas e discussões e desentendimentos são justamente devido a estes fatores. Até mesmo a raça draconiana, que aqui a Terra quer dominar biologicamente através da sua ancestralidade genética, né? E essas questões de posses e tudo mais que temos aqui na Terra, a questão de pensar que a sua família é a mais importante do planeta, é natural para todos aqui. Mas lá não é. Consideram o lar como oficina e escola de aperfeiçoamento espiritual. Só, pessoal, a gente tem muito que aprender com os seres que estão à nossa frente. Porque a gente vai ter que chegar lá mais cedo ou mais tarde, no caminho que a gente abandona as ilusões. Do contrário, nós vamos sofrer muito, né? E é de tanto sofrer que se evolui e chega-se a este patamar. Claro que não é necessário o sofrimento, mas isso, então, é para quem evolui antes de necessitar o sofrimento. Então, consideram o lar como oficina e escola de aperfeiçoamento espiritual, distante da arena doméstica, em que os terrícolas se digladeiam, né, nos conflitos gerados pelos sentimentos ferozes, dos ciúmes e do amor próprio. Afinal de contas, eles têm apenas desinteressantes pontos de vista, ao contrário de nós, que temos pontos de vista muito interessantes e que lutamos por eles. Casais marcianos convivem e se confraternizam intercambiando forças do magnetismo divino e absolutamente desinteressados de manterem pontos de vista pessoais. Amam-se, admiram-se, aventando experienciações para o mútuo aperfeiçoamento, assim como os escolares se amparam para o êxito das lições comuns. A boa vontade, isso é a chave do universo inteiro e é a chave da evolução. A pergunta é, não poderá haver um desajustamento, embora sob aspectos diferentes dos da família terrena? E Ramatiz diz que em qualquer plano físico de educação espiritual, plano físico, viram só? O desajuste é admissível, pois são espíritos que permanecem, né, em função de ajuste consigo e com o próximo. Eles dizem físico, porque o plano espiritual é físico, né? As coisas são densas, bem como o corpo, que a gente considera extrafísico, é porque está em outro físico. É o físico espiritual, lá tem leis da física espirituais. Eles também consideram físico, né? E a gente já falou aqui no canal também que existe vida física da nossa frequência também lá em Marte, né? Esse é assunto de outro vídeo. E os marcianos estão absolutamente certos da necessidade desse ajuste, que os predispõe à máxima boa vontade, visando ao perfeito e mútuo entendimento fraterno. Mas e os desajustes domésticos marcianos? No vosso mundo, os desajustes na família sempre derivam do jogo feroz de interesses materiais, aqui na Terra, né? Onde os ciúmes, o ódio e o capricho conduzem até mesmo homicídio entre parentes, né? O homem terreno deixa-se cegar pela violência das paixões animais, né? Em Marte, no entanto, os desajustes domésticos só ocorrem no plano intelectual, na preferência religiosa ou artística. Eu deixo bem claro que a religião deles lá é bem diferente da nossa aqui, até mesmo acho que essa palavra é difícil de se encaixar aqui, porque todos os povos mais avançados do espaço vão abandonando a religião. Calme, tu que é religioso, e me diga assim, é um absurdo, né? Mas aqui na Terra, a religião é um exemplo de separação. E existem múltiplas instâncias devido justamente ao nosso desconhecimento, nossa desconexão com os planos espirituais, né? Porque a gente, ao dormir e não lembrar do que fez no extrafísico, volta para cá, onde a maioria das pessoas não acredita haver a continuidade da vida. Então criam-se muitas religiões, desconectadas muitas vezes da verdade, com bons preceitos e princípios, mas muitas vezes aqui na Terra, ou todas as vezes que teve guerras santas.
e acreditam-se que deuses são capazes de punir, de castigar, enfim, abre tanto espaço para tantos tipos de raízes religiosas diferentes, né? E elas acabam brigando e discutindo entre si por defenderem os seus pontos de vista que são melhores que os dos outros, que já foge ao próprio preceito da religião, que deveria ser a paz, o amor e a fraternidade, não é mesmo? São desajustes que não implicam em separação ou conflito em comum. Não se conhecem as frustrações conjugais que deixam cicatrizes emotivas, porque já se libertaram de desejos ou impulsos veementes quanto ao sexo. E lá eles têm bebês rechonchudos, palavras de Ramatiz, né? Porque a família marciana se constitui à semelhança terrena quanto à associação de pai, mãe e filho, e Ramatiz diz que os vínculos consanguíneos são idênticos e os filhos atravessam o período infantil de adaptação sob os cuidados protetores dos pais. Diferente, no entanto, é o sistema de educação. E é bom falar aqui que, por exemplo, espíritos muito avançados estão vindo para a Terra justamente para alterar o campo da educação, que é muito primitivo aqui no nosso planeta, né? Por exemplo, o espírito Emmanuel, que está com 22 anos encarnado em São Paulo, ele vai se dedicar a fazer alterações no sistema educacional brasileiro, alterações grandes, certo? Justamente para que ali estão todas as sementes que vão fazer muita diferença na vida dos pequeninos, né? Porque o mais importante de tudo é aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, com o autoconhecimento e com aquilo que cada um já traz dentro de si na sua vida cósmica anterior e pretérita. Ah, isso vai demorar muito, vai, mas nem tanto assim, afinal de contas, em poucas décadas a regeneração já estará tomando conta. Então, diferente, no entanto, o sistema de educação, né? Na tenra idade ou infância, porquanto lá se cogita a sério as contingências e necessidades psíquicas do reencarnado, que aqui é deixar de lado, né? Na verdade, no colégio só tem bullying e as necessidades psíquicas são pioradas, né? Muito antes das exaltações e dos caprichos do bebê rechonchudo, que é a alegria do lar. Então, eles trabalham muito no controle das emoções, porque a compreensão de que acima do indivíduo, o corpo, encontra-se a alma em busca de aperfeiçoamento íntimo, induz o pai marciano a cuidar, a entender com zelo especial a evolução moral dos seus filhos como entidade espírito, mesmo que isso importe em sacrifício ou prejuízo dos interesses do lar material. Aqui não, né? Tudo pelo lar material. Tem que ser alguém na vida, tem que construir alguma coisa, tem que fazer alguma coisa externa sempre, e interno nunca é visado até o presente momento. É, pois, indispensável que todas as emoções, inclusive as mais nobres, sejam subordinadas ao controle do raciocínio. E o amor para com os filhos não deve fugir a esta regra, né? Aqui a gente ainda não pensa sobre o controle das emoções, né? Nem sequer falar ou lidar sobre elas. Na verdade, todas elas são tabus. Nosso sistema realmente ele é centenário, né? Por uma realidade muito diferente que a gente tem. Então ele resume bem ali dizendo que amar os filhos no sentido exato do termo importa, acima de tudo, em saber conduzi-los, visando não apenas o futuro homem-corpo, mas especialmente o homem-espírito, né? Talvez seja o contrário, muitas vezes, do que a gente vê aqui na Terra atualmente, mas estamos caminhando para a melhoria disto tudo. Se tu gostou desse livro, eu vou deixar o link aqui para te comprar pela Amazon, tá bom? E eu espero que tu tenha gostado e aprendido alguma coisa com este vídeo. Tenho certeza que ele é muito esclarecedor em muitos pontos, para que a gente se inspire em como ser dos nossos irmãos que estão um passo à frente de nós na evolução, aqui mesmo no nosso sistema solar. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Aperte esse botãozão para se inscrever se não for inscrito, porque aqui tu aprende sempre coisas muito especiais, que tu vai levar para a vida toda, eu não tenho dúvida. E pessoal, fiquem muito bem. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!